Bom dia, turma. Bom dia, professora. Meu grupo fala sobre a literatura africana e eu vou falar um pouco sobre Guiné-Bissau. Vou começar pela primeira fase. Os primeiros escritos no território guinense foram produzidos por escritores estabelecidos que viveram muitos anos em Guiné. Muitos deles de origem cabo-verdiana. A maior parte das suas obras tem um caráter histórico, mas em destaque Fausto Duarte, que se destacou como romancista. Mais alguns escritores dessa época foram Juvenal Cabral, Fernando Paz Figueiredo, Maria Archer, Fernanda de Castro, João Augusto Silva, que recebeu o prêmio de literatura colonial. Porém, a maior parte desses autores caracterizava-se por uma abordagem paternalista, próxima do discurso colonial. Durante esse período, apenas uma figura guinense se destaca: o Cônego Marcelino Marques de Barros, com a obra A Literatura dos Livros e Contos, Canções e Parábolas. O segundo período é entre 1945 e 1970. Nessa época foi mais uma poesia de combate. E neste período que surgem os primeiros poemas guinenses. Vasco Cabral, Antônio Batica Ferreira, Amílcar Cabral foram alguns dos escritores dessa época. Com uma dupla ligação entre Guiné e Cabo Verde, faz também parte dessa geração de escritores nacionalistas. Embora o primeiro poema de Amílcar Cabral revele autor cabo-verdiano, a maioria parte das suas obras literárias é dominada por um cunho universalista, marcada pela contestação e incitação de luta. Vou citar agora uma parte do livro dele. Há meu grito de revolta que percorre o mundo, que não transpôs o mundo que sou eu. Há meu grito de revolta que feneceu lá longe, muito longe, na minha garganta, na garganta do mundo, na garganta de todos os homens. Vasco Cabral certamente é o escritor em destaque dessa geração, com a maior produção poética, que foi A Luta de Minha Primavera. A Luta é a Minha Primavera, obra que reúne 23 anos de citações poéticas entre 1951 e 1974. Esta obra foi ulteriormente publicada pela União Latina em uma versão trilingue, português, francês e romeno. Vou citar uma parte desse livro. Mãe África, vexada, pisada, calcada até a lágrima, confia e luta, e um dia a África será nossa. A terceira fase vai dos anos 1970 até o final dos anos 80. Foi uma literatura exclusivamente poética. Tipo assim, uma poesia de combate à poesia intimista. Vou citar alguns dos escritores dessa época e seus livros e algumas citações. Agnello Regala, Tema do Assimilado. Vou citar agora um trecho. Fui levado a conhecer a Nona Sinfonia. Beethoven e Mozart na música. Dante, Petrarca, Boccaccio na literatura. Mas de ti, Mãe África, o que eu conheço de ti? A não ser que me impingiram o tribalismo, o subdesenvolvimento e a fome, e a miséria como complementos. Helder Proença. O tema do livro dele é A Reconstrução e Esperança. É assim que vamos torcendo as nossas manhãs. De ferro e terra batida são as cores da nossa vida. Ontem, a juventude forge, arde gloriosa no peito palpitante do futuro.
A primeira publicação poética surgiu em 1937, com a edição da primeira analogia, Montanhas para Quem Lutar, editado pelo Conselho Nacional de Cultura no ano seguinte. É publicada a analogia dos novos poetas. Nome da analogia. Primeiros momentos da construção. Ainda em 1978, Francisco Conduto de Pina publicou seu primeiro livro de poema, Grandeza de Nocho, e Pascoal de Artagnan. A Aurigema editou Gerando. Helder Proença publicou em 1982 Não Posso Editar Palavras, com mais duas obras poéticas. Em 1990, surgiu uma nova coletânea poética, a Antologia Poética de Guiné-Bissau, editada em Lisboa pela editora Inquireto, reunindo obras de 15 poetas, dos quais a maioria produz uma poesia característica dessa época. Quarta fase. A partir de 1990, uma poesia mais intimista. Os principais autores dessa época foram Helder Proença, Tony Tcheca, Félix Siga, Carlos Veiga, Odete Semedo. Vou falar um pouco sobre Odete Semedo. Odete Semedo, que utiliza tanto o português como o crioulo, reivindica pertencer às duas culturas. Citar um trecho do livro dela. Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua contar as histórias que ouvi contar? Falarei em crioulo? Então falarei em crioulo. Mas que sinal deixar aos netos desse século? Ou terei que falar nessa língua lusa? E eu sem arte nem musa. Mas assim terei palavras para deixar. Vou citar algumas publicações e autores dessa fase. O Eco do Pranto, de Tony Tcheca, em 1992. Uma analogia temática sobre a criança. O Silêncio das Gaivotas, em 1996. Aí veio o segundo livro de poemas de Francisco Conduto de Pina, Quebur Barcafon, de poesia de crioulo, em 1996. Entre o ser é o amar, poema. Aí. Desculpa, gente. Só um minuto. Ah, tá. Poema de Odete Semedo, em 1996. Noites de Insônia, Entre Terra Adormecida. Um outro livro de poemas de Tony Tcheca, em 1996. O Ne Corballet d'Almors, Carlos Edmilson Vieira, em 1998. Finalmente chegamos à prosa. Foi apenas em 1993 que a prova aparece na literatura contemporânea de Bissau-Guinense. Foi Domingos Sami que inaugurou com o conto A Escola. Em 1994 surge o primeiro romance de Abdoulaye Sylla, Eterna Paixão, que publicou 2 outros romances, A Última Tragédia e Mistida, em 1997. Foi publicado um ano antes do início da Guerra Civil, em 1998 a 1999. É considerado pelos críticos literários como uma obra profética. Em 1997, Carlos Lopes, autor de numerosas obras de caráter histórico, sociológico e político, inaugura a sua incursão na literatura nacional com a publicação de Corte Geral. Um outro escritor que se impôs em 1998 na cena literária foi Firino Barros com Quiquia Macho. Em 1999, Filomena embalou, publicou Tiara. Carlos Edmilson Vieira, em 2000, editou Contos de Nori.
Em 1925 se iniciou a literatura africana, influenciada pelo romantismo e pelo parnasianismo, com a iniciativa de uma vocação da região e sua pátria. Isso no início do século XX, antes das fases modernas. E em 1842, a publicação do romance cabo-verdiano de José Alvaristo de Almeida, O Escravo, em 1856, em Lisboa segue-se um longo período que ainda hoje pouco conhecido no século XIX, até a publicação do livro Arquipélago, em 1935, e da revista Claridade, em 1916, fundada por Baltazar Lopes, Manuel Lopes e Jorge Barbosa. Oi? Bom dia, hoje eu vou falar um pouco da história da literatura de São Tomé e Príncipe. É um pouco parecido com o de Cabo Verde. É a partir de Caetano de Costa Alegre que a literatura começa a afirmar-se, porém só com Francisco José Tenreiro a literatura de São Tomé se solidifica. Semelhança de Cabo Verde e São Tomé, que eram desabitadas até a chegada dos navegadores portugueses. Dentro do ciclo chamado Roça, Hamilton realça as obras de Maia Poção, 1937, de Viana de Almeida, Um Filho da Terra, Mestiço. Roça, 1960, de Fernando de Reis, Um Português Ribatejo. A Estufa, 1964, de Luiz Cajão, um romance sobre os contratos da Segunda Ilha de Príncipe. Caetano de Costa Alegre tem a distinção de ser o primeiro poeta importante em São Tomé e Príncipe. É considerado o caso mais evidente de negrismo da literatura africana de expressão portuguesa. Caetano de Costa Alegre nasceu em 26 de abril de 1864 e veio a falecer em 18 de abril de 1890. Foi um poeta lusofono, nascido nos seios de uma família crioula de Cabo Verde, na então colônia portuguesa de São Tomé. A obra escrita em estilo romântico popular na época foi um êxito pela forma em que celebra as suas origens africanas, a expressão de nostalgia do estilo de vida de São Tomé e a descrição dos sentimentos de alienação em que se encontrava sua raça.